O mundo se tornou um campo de batalha invisível, como vimos no episódio anterior. Desde que a Terra foi invadida pela semente do mal, uma guerra espiritual se iniciou. A criação, antes perfeita, passou a gemer sob o peso do pecado. Mas, em meio ao caos, um fio de esperança atravessava os séculos, revelado pouco a pouco pelas profecias que apontavam para alguém. Alguém que viria resgatar a humanidade da escuridão. Seja muito bem-vindo ao 4º episódio da nossa série, o Armagedon, com o tema O Filho do Homem e a Cruz Profética. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, vemos vislumbres de um plano divino sendo traçado. Gênesis já anunciava que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Era uma profecia cheia de mistério, mas que acendia uma luz em meio às trevas. Ao longo do Antigo Testamento, essas promessas foram se tornando mais claras, revelando um Messias que viria em humildade, sofreria em nosso lugar e estabeleceria um reino eterno. Esse episódio é um convite para caminhar pelas páginas do Antigo Testamento com olhos proféticos. Vamos juntos identificar os sinais deixados por Deus ao longo dos séculos. Eles não apenas apontavam para a vinda de Jesus, mas também revelavam o caráter de um Deus que não desiste de resgatar seus filhos. E tudo isso faz parte de um cenário que nos prepara para entender o fim. Nosso foco ainda está antes do Apocalipse. Precisamos compreender com profundidade quem é esse Filho do Homem e por que sua vinda dividiu a história em antes e depois. Jesus não foi uma aparição aleatória. Ele foi anunciado com precisão milenar. O sacrifício na cruz não foi apenas um gesto de amor, mas o cumprimento literal de dezenas de profecias antigas. Essa verdade é a base para tudo que ainda virá. Durante essa jornada, veremos que cada detalhe do ministério de Cristo já estava escrito. Desde o lugar onde nasceria até o modo como morreria. Desde os milagres que realizaria até a traição que sofreria. Os profetas foram usados por Deus para desenhar o mapa do resgate. Eles não compreendiam totalmente o que estavam anunciando, mas sabiam que estavam diante de algo maior do que eles próprios. Em Isaías, lemos sobre o servo sofredor. Em Daniel, vemos o Filho do Homem recebendo um reino que jamais será destruído. Em Miqueias, é revelado o local exato do nascimento do Messias. Em Zacarias, até o valor da traição é profetizado. Nenhum outro personagem da história foi anunciado com tamanha precisão. Nenhum outro marcou tanto a eternidade. Nenhum outro carregou em si o peso de um plano cósmico. Ao longo desse vídeo, vamos mergulhar nos símbolos, nos sacrifícios, nas festas e nos rituais do Antigo Testamento que apontavam para a cruz. O Cordeiro Pascal, o sangue nos umbrais das portas, o santuário terrestre, tudo era uma sombra da realidade que seria revelada em Cristo. Essa compreensão transforma nossa visão da Bíblia e prepara nosso coração para entender o Armagedon. Lembre-se, o Apocalipse começa a fazer sentido quando voltamos ao princípio. E o princípio nos mostra que Deus sempre teve um plano. Nada foi improvisado. O Filho do Homem veio ao mundo para vencer a guerra que começou nos céus. A cruz foi seu campo de batalha, e a vitória, embora parecesse derrota, foi definitiva. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, onde explicamos a origem do mal e a rebelião nos céus, volte e assista. Cada capítulo dessa série está conectado como peças de um quebra-cabeça profético. Hoje você vai entender por que a cruz não foi o fim, mas o centro da maior história já contada. Então se acomode, prepare-se para se surpreender e permita que as Escrituras falem profundamente ao seu coração. Este é o episódio 4, o Filho do Homem e a Cruz Profética. Vamos começar. Desde a primeira promessa registrada no Éden, após a queda do homem, a cruz já estava desenhada no horizonte da história.
Quando Deus declarou que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ele não estava apenas falando de um conflito futuro, mas estabelecendo o início de uma linha profética que atravessaria gerações. Essa semente, invisível aos olhos dos homens, seria portadora de uma missão redentora. O céu inteiro passou a trabalhar na preservação dessa linhagem, pois nela residia a esperança do universo. À medida que a humanidade se espalhava pela Terra, o mal se infiltrava em cada estrutura social, mas Deus levantava homens e mulheres para manter viva a promessa. Entre eles, Abel foi o primeiro a oferecer um sacrifício aceitável. Seu sangue derramado, ainda que não o soubesse, apontava para outro sangue que um dia seria derramado de forma definitiva. Com Noé, Deus salvou a linhagem messiânica das águas do juízo, preservando a promessa mesmo quando o mundo inteiro parecia ter sido corrompido. Abraão foi chamado não apenas para formar uma nação, mas para ser o portador da promessa. Quando ele subiu ao Monte Moriá com Isaque nos braços, o céu silenciou. A cena era um eco do que viria no futuro. O pai levando o filho carregando a lenha, a pergunta sobre o cordeiro e a resposta profética: Deus proverá para si o cordeiro. Esse momento marcou o coração de Deus e ecoou nas páginas da profecia. O cordeiro que substituiu Isaque era um símbolo. O verdadeiro cordeiro ainda estava por vir. Séculos depois, os filhos de Israel se tornaram escravos no Egito. Ali, no ápice do sofrimento, Deus revelou mais um passo do plano. Na noite da libertação, cada casa hebreia deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais com o seu sangue. O anjo da morte passaria por cima das casas marcadas. A Páscoa nascia não apenas como uma festa de libertação, mas como uma sombra do resgate espiritual que seria realizado por aquele que seria chamado de o Cordeiro de Deus. No deserto, Moisés recebeu instruções para construir um tabernáculo. Cada peça, cada móvel, cada ritual ali realizado era uma representação simbólica do plano da salvação. O santuário era uma lição viva sobre o caráter de Deus, o pecado da humanidade e a necessidade de um mediador. O sacrifício diário de animais, a intercessão do sacerdote e o dia da expiação apontavam para um evento cósmico que ainda não havia ocorrido. Nada ali era em vão. Cada detalhe carregava o DNA profético da cruz. Os profetas, ao longo dos séculos, foram bocas de Deus na terra. Isaías, ao escrever sobre o servo sofredor, parecia estar descrevendo uma cena futura com detalhes impressionantes. Desprezado, ferido, traspassado por nossas transgressões. Mas essa linguagem estava ainda velada para muitos. Os judeus esperavam um rei guerreiro, mas Deus estava preparando um cordeiro. Jeremias chorava pelas dores de seu povo, mas sem saber, suas lágrimas também antecipavam o sofrimento do justo que viria em nome do Senhor. Davi, o salmista e rei, escreveu palavras que ultrapassavam sua própria história. No Salmo 22, ele descreve angústias que vão além da sua experiência, mãos e pés traspassados, roupas sendo sorteadas, zombadores ao redor. Era como se Deus lhe desse uma janela profética para enxergar uma cena distante. Já no Salmo 110, Davi fala de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, fundindo as figuras de rei e sacerdote em um único personagem. Mais uma vez, a sombra da cruz era desenhada com palavras. Zacarias, outro profeta do Antigo Testamento, revelou um momento de profunda dor. Olharão para mim a quem traspassaram e prantearão como quem chora por um filho único. Esse olhar carregado de arrependimento apontava para uma ferida profunda, não de um erro militar ou político, mas de um crime espiritual. Um justo seria ferido por seu próprio povo. A ferida não seria apenas física, mas emocional, espiritual, universal.
Cada geração esperava o cumprimento das promessas, mas muitas vezes com interpretações distorcidas. Esperavam glória, mas Deus falava de sofrimento. Esperavam domínio, mas Deus falava de entrega. Esperavam libertação política, mas Deus falava de redenção eterna. O plano divino parecia paradoxal aos olhos humanos, mas era perfeito aos olhos de Deus. E isso aumentava ainda mais o mistério que envolvia o Messias prometido. Na história de José, filho de Jacó, vemos outro reflexo profético. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido em uma prisão, mas depois exaltado à posição de honra para salvar muitos. José é um tipo do Messias que sofreria nas mãos dos seus, mas que usaria a dor como ponte para a salvação. Cada dor de José, cada lágrima de Davi, cada visão de Isaías, tudo apontava para aquele que viria cumprir a justiça de Deus com amor. Os sacrifícios não tinham poder em si mesmos. O sangue de animais jamais poderia remover o pecado. Mas Deus os utilizou como figuras para ensinar verdades profundas. Cada cordeiro morto era um lembrete da gravidade do pecado e da necessidade de um substituto. A morte era o salário do pecado, mas alguém um dia pagaria esse preço de uma vez por todas. A festa do Yom Kippur, o dia da expiação, era o ponto alto do calendário judaico. Nesse dia, 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado, o outro era enviado ao deserto. Um pagava com o sangue, o outro carregava a culpa. Essa imagem revela o que Deus faria por nós. O verdadeiro substituto morreria, enquanto nós seríamos libertos. O deserto da separação seria superado pela ponte da cruz. Os salmos messiânicos continuavam a ecoar nas sinagogas. Os fiéis recitavam, sem entender completamente: Tu não deixarás a minha alma na sepultura. Abre as portas da justiça, entrarei por elas. Verso após verso, as Escrituras contavam uma história que só seria plenamente compreendida mais tarde, quando a cruz estivesse erguida entre o céu e a terra. Durante séculos, o silêncio entre uma profecia e outra parecia gritar: Onde está o cumprimento? Quando virá o prometido? Será que Deus esqueceu de sua promessa? Mas os céus sabiam que tudo estava no tempo certo. A plenitude dos tempos se aproximava. A terra mal compreendia, mas o céu estava em vigília. Cada nascimento, cada geração, cada movimento político, tudo estava sendo guiado pela mão invisível do Eterno. Mesmo o sistema sacerdotal, com todos os seus erros e corrupções ao longo dos anos, mantinha viva a expectativa da vinda de um libertador. O povo judeu, mesmo oprimido por impérios e reis pagãos, não deixava de esperar. A esperança resistia ao exílio, à escravidão e ao silêncio profético. Era como uma chama que, embora fraca, não se apagava. Os livros históricos também carregavam essa expectativa. Em Neemias e Esdras, vemos o esforço para restaurar Jerusalém e o templo. Mas algo ainda faltava. Eles reconstruíam paredes, mas sabiam que o Messias ainda não havia chegado. Era como se tudo estivesse sendo preparado para um encontro que mudaria o destino da humanidade. A genealogia preservada com tanto zelo pelos escribas não era apenas tradição, era parte do plano. Cada nome registrado, cada linhagem guardada, era como uma linha conectada ao coração do plano divino. A promessa feita a Abraão, reafirmada a Davi e preservada no tempo do exílio, estava prestes a ganhar forma. O sofrimento do povo de Deus, ao longo dos séculos, não era em vão. Era parte de uma guerra maior. O inimigo sabia que se o Messias chegasse, seu tempo estaria contado. Por isso, a batalha invisível se intensificava. Mas Deus, em sua soberania, mantinha tudo sob controle. Nada poderia impedir o cumprimento de suas palavras. A cruz ainda não era compreendida, mas estava presente em cada página.
invisível aos olhos naturais, mas real nos planos eternos. O Filho do Homem estava a caminho, e sua chegada não apenas mudaria o curso da história, ela rasgaria o véu da eternidade. Os últimos ecos da profecia, antes do silêncio de 400 anos, ainda ressoavam na alma de Israel. Malaquias havia falado de um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Um anúncio que não apenas encerrava a era dos profetas do Antigo Testamento, mas abria a cortina do palco onde o cumprimento das promessas divinas estava prestes a acontecer. A expectativa messiânica crescia como fogo sob cinzas. Israel estava cansado da opressão, ansiando por redenção, mas a libertação que viria seria muito maior que a política ou militar. Durante esse período sombrio de silêncio, em que nenhuma nova profecia era proclamada, os céus pareciam calados, mas não inativos. Deus estava em movimento nos bastidores. A história seguia seu curso, mas o tempo kairos, o tempo exato de Deus, se aproximava. Enquanto os impérios colidiam, a língua grega unificava culturas e Roma pavimentava estradas por todo o mundo conhecido. O cenário estava sendo preparado com precisão divina para a chegada daquele que mudaria tudo. Os rabinos e estudiosos da Torá mergulhavam nas promessas antigas, tentando decifrar quando viria o ungido. Eles viam um Messias guerreiro, libertador, restaurador político, mas esqueciam que as Escrituras também falavam de um servo sofredor, de um cordeiro silencioso levado ao matadouro. Isaías 53 já apontava claramente que a glória viria pelo sofrimento e a vitória pelo sacrifício. Daniel já havia previsto com exatidão os reinos sucessivos e até mesmo o tempo da manifestação do ungido. 70 semanas estão determinadas, dizia ele. Muitos esperavam, mas poucos entenderam que o tempo de Deus não se mede com calendários humanos. O coração de Deus pulsava com compaixão, e Ele mesmo preparava o caminho para habitar entre os homens. Enquanto os líderes religiosos buscavam glória própria e os fariseus construíam muros de religiosidade, o povo comum sofria, esperando a visitação de Deus. Aqueles que tinham olhos espirituais sabiam que algo estava por vir. Os magos do Oriente, os pastores simples nas colinas, Simeão e Ana no templo, todos aguardavam, sensíveis à movimentação do céu. O Messias não viria entre tronos de ouro, mas numa manjedoura. A glória do Altíssimo se revestiria de carne. O Deus que criou os céus nasceria de uma virgem. Esse escândalo do amor divino confundiria os sábios e revelaria aos humildes o coração do Pai. Os profetas haviam dito, mas agora seria vivido. A cruz já estava no horizonte, ainda que oculta pela névoa do tempo. Cada palavra de Isaías e cada lamento de Jeremias, cada sonho de Daniel, cada salmo de Davi, tudo apontava para o Filho do Homem que pisaria o mundo com pés humanos e sangue divino. A genealogia do Messias não era fruto de acaso. Ruth, uma estrangeira, fez parte da linhagem. Raabe, uma prostituta transformada, foi incluída. Tamar, Batseba, nomes que os homens poderiam ocultar, mas que Deus fazia questão de incluir para revelar que o Salvador viria para todos, inclusive para os quebrados, rejeitados e esquecidos. A história se estreitava. Já não havia espaço para interpretações genéricas. O plano da redenção exigia precisão, e ela viria, não montado em cavalos de guerra, mas num jumentinho, não com coroa de ouro, mas com uma de espinhos, não com espada de ferro, mas com o poder da palavra eterna.
O Filho do Homem seria o Cordeiro de Deus. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, seria o altar onde o pecado do mundo seria derrotado. Mas antes disso, o Messias precisava ser reconhecido como o cumprimento de tudo o que os profetas haviam anunciado. A luz que nasceria em Belém não era apenas o cumprimento de Miqueias, mas o início de um novo tempo. As trevas não prevaleceriam, mas o povo que andava em trevas veria uma grande luz. E essa luz não seria religiosa, institucional ou política. Seria viva, seria uma pessoa. João Batista seria o elo entre as eras. Ele não realizaria milagres, mas sua voz prepararia o caminho para o maior de todos os sinais, Deus entre nós. Aquele que viria após ele era maior e batizaria com fogo e espírito. Mas antes que tudo isso acontecesse, o mundo precisava entender que a justiça de Deus seria satisfeita não com guerra, mas com sangue inocente. Os cordeiros sacrificados ao longo dos séculos apontavam para o dia em que o verdadeiro cordeiro tomaria o lugar do pecador. Os profetas do Antigo Testamento falavam com dor e esperança. Eles viam o juízo, mas também viam a redenção. A cruz, que ainda não existia fisicamente, já estava cravada nos céus eternos. E ela dividia a história. O tempo da expectativa estava quase no fim. O silêncio dos céus seria quebrado por um choro de bebê em Belém. A encarnação era iminente. O imensurável estava prestes a habitar o ventre de uma adolescente. A promessa a Abraão, a aliança com Davi, a lei dada a Moisés, tudo se uniria numa só pessoa. A cruz não seria um acidente, mas o destino traçado desde a fundação do mundo. E todo o Antigo Testamento gritava: "Ele vem!" Mesmo que os homens não percebessem, o céu inteiro estava em movimento. Anjos em alerta, principados em inquietação, e o inimigo, que plantou a rebelião no Éden, sabia que seu fim se aproximava. O drama celestial, iniciado na queda de Lúcifer, estava prestes a alcançar o seu clímax na encarnação do Verbo. E o trono que o diabo tentou usurpar seria conquistado por meio de uma cruz ensanguentada, de mãos perfuradas e um coração que ama até o fim. Cada página do Antigo Testamento era uma preparação cuidadosa. O céu esperava. A criação gemia. A esperança ardia, porque o Filho do Homem se aproximava. A cruz profética já lançava sua sombra sobre a história. A cruz não foi improviso. Foi um projeto eterno, traçado antes que o tempo existisse. Ela não nasceu do ódio de Roma, nem da traição de Judas. Ela nasceu do amor de um Deus que decidiu morrer pelos seus inimigos. Enquanto muitos ainda esperam um Messias político, o céu revela um Salvador ferido, ensanguentado, coroado de espinhos e pendurado entre o céu e a terra. Ele, que não conheceu pecado, tornou-se pecado por nós. E isso não para nos deixar culpados, mas para nos libertar. A cruz é o lugar onde a justiça de Deus e a sua misericórdia se abraçam. O lugar onde tudo o que os profetas anunciaram se cumpre com lágrimas, dor e glória. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E mais do que isso, para dar a sua vida em resgate de muitos. Os profetas apontaram, os salmos cantaram, as festas celebraram, os sacrifícios anunciaram, e ainda assim o mundo não entendeu, porque esperavam força, mas ele veio com humildade. Esperavam espada, mas ele trouxe paz. Esperavam julgamento, mas ele estendeu graça. E isso ainda hoje escandaliza, porque o mundo não entende um Deus que sangra, um Deus que se entrega, um Deus que morre. Mas foi exatamente ali, naquela cruz, que o destino da humanidade foi transformado. As palavras que ecoaram da boca de Jesus, "Está consumado", selaram o cumprimento de cada profecia. A cruz se tornou o centro da história. O que antes era apenas sombra no Antigo Testamento, agora se tornava realidade.
A serpente foi esmagada, o véu foi rasgado, o caminho para o Pai foi aberto. O Filho do Homem foi glorificado, não num trono terreno, mas numa cruz, onde cada gota de sangue dizia: eu te amo. E você pode ignorar religiões, doutrinas, sistemas, mas não pode ignorar a cruz, porque ela não é apenas um símbolo, é um grito, um chamado, um convite. A cruz te confronta. Ela revela que você não pode se salvar sozinho, que sua justiça é como trapo de imundícia, e ao mesmo tempo, ela te acolhe. Mostra que você vale o sangue do próprio Deus. A cruz quebra o orgulho e cura as feridas. Ela revela o amor como ele é, doloroso, sacrificial, imenso. Quantas vezes você já passou pela cruz sem realmente olhá-la? Quantas vezes buscou Deus em métodos e regras, quando ele já havia descido até você por amor? A cruz é o fim da religiosidade e o começo da reconciliação. É onde o céu abraça a terra, onde a morte perde o poder, onde o inferno se cala, onde a eternidade se torna acessível. É ali que tudo muda. E é ali que sua vida precisa começar, não com conquistas, mas com rendição. Se os profetas falassem hoje, suas palavras seriam as mesmas. Voltem para a cruz. Porque é ali que encontramos o centro de tudo. Não há avivamento sem cruz. Não há poder sem cruz. Não há salvação sem cruz. E não há igreja verdadeira sem Cristo crucificado. Nós não seguimos um mestre qualquer. Seguimos um rei que venceu morrendo, que reinou pendurado num madeiro, que governou servindo, que amou até o último suspiro. E se ele passou pela cruz, por que achamos que o evangelho seria confortável? O verdadeiro cristianismo começa no Calvário, não na autoajuda, não na autoimagem, mas na autonegação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado. Esse é o caminho estreito. E é ali, no caminho da cruz, que o céu se encontra com você. Não para te condenar, mas para te transformar, para te dar nova vida. O Filho do Homem continua chamando, não de púlpitos, mas da cruz. Não com shows, mas com cicatrizes. Ele não promete fama, mas promete eternidade. Ele não te chama para um palco, mas para um altar. A cruz é o lugar onde deixamos tudo, onde morremos para nós mesmos, onde encontramos o verdadeiro sentido da vida, onde os sinais proféticos não são apenas eventos futuros, mas marcas do amor que já foi derramado por nós. Você pode estar cercado de dúvidas, de dores, de culpas, mas diante da cruz, nada disso permanece. Ali, toda acusação cai por terra. Toda culpa é absorvida, toda alma cansada encontra descanso, porque a cruz não é o fim, é o início. Foi na cruz que o Filho do Homem abriu o túmulo. Foi ali que ele venceu o império da morte. Foi ali que ele nos resgatou. E hoje ele te convida: vem, morre comigo. E então, vive comigo. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Se você sentiu o peso da cruz, comente abaixo: eu volto à cruz. E se você acredita que o mundo precisa ouvir isso, se inscreva no canal Profecias 420. Ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada de fé e revelação. Porque os sinais estão aí. O tempo é agora. E tudo começa na cruz.